agora é hora de conversar com ela, a nossa colunista, doutora Carolina Marrone. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Maravilha. Hoje, o que temos para conversar com os nossos ouvintes? Vou falar de dois palavrões. Vamos lá. Ócio e tédio. Ócio e tédio. O que será que tem em comum essas duas palavras, Marquinhos? Acho que alguma correlação deve existir aí. Vamos ficar sabendo agora. Com certeza, sim, gente. Eu acho que é importante, né, a gente lembrar. Por que eu falei que é um palavrão? Na nossa sociedade, ócio é algo que é pouco usual. A gente geralmente fala assim, ócio, a gente vai lembrar assim, ó. O que você faz no seu tempo ocioso? As pessoas falam muito isso pra gente. O que você faz no seu tempo ocioso? Ou seja, o que você faz no seu tempo vago, né? E para muitas pessoas, né, o ócio é sinônimo de vadiagem, de não fazer nada, de preguiça. E na verdade, desculpa, gente, na verdade não é isso, tá? Ócio está relacionado a você se dedicar a você. É um tempo que você vai se dedicar a você. Então, esse tempo ele não tá vago. O tempo ocioso não é um tempo vago. É um tempo em que você vai se dedicar a si. Você vai trabalhar para você, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa divisão ideal do tempo, né? Teve uma época que os trabalhadores brigaram muito para trabalhar 8 horas por dia. Por quê? Para ter uma divisão assim, olha, eu trabalho 8 horas, eu descanso 8 horas e nas outras 8 horas eu me dedico a mim, porque o dia tem 24 horas, né? Então nas outras 8 horas eu vou estar me dedicando a minha pessoa. O duro que nem parece, né, que são 24 horas. Passa muito rápido, né? Que doido. E só que o que a gente tem feito com esse tempo, né? A gente não tem deixado tempo ocioso, a gente não tem esse tempo do ócio. A gente tem o tempo do ócio, ele está sendo preenchido com outras atividades. Que tipo de atividades? Primeiro, ir e vir do trabalho, fazer curso, se aperfeiçoar, se aprimorar. E assim, a ideia de falar sobre isso, né, que a gente tinha combinado um outro assunto. Exato. A ideia de falar sobre isso veio porque eu assisti uma propaganda na televisão e assim, eu fiquei muito chocada, porque era assim, você tem tempo de fazer o curso X, é só você não fazer tal coisa, né? Então assim, o que você faz? Você fica tanto tempo, por exemplo, vendo televisão, né? O tempo vendo televisão, tá bom, não é um tempo produtivo, mas de repente é um tempo de descanso, é um tempo em que a pessoa tá apenas com a TV ligada e tá pensando em outras coisas, e as pessoas não veem dessa maneira, as pessoas veem assim, não, você não pode parar, né? A nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista e que vive do que a gente produz, né? Então, que o que tem valor é o produto, ela acaba fazendo com que a gente entenda que ficar parado é ruim, né? E a gente não percebe o valor do estar parado, o valor da gente tomar contato com as próprias emoções. E aí, muitas vezes, quando eu tenho esse tempo ocioso e eu tomo contato com as minhas emoções, com as minhas percepções, isso me incomoda, isso me angustia, né? E o tédio, Carol, o que é o tédio? Gente, a criançada, acho que eu já até comentei, que minha filha fala muito. Ai, mãe, tá um tédio. Ai, eu não aguento mais, o que eu posso fazer? Tá um tédio, né? O que é o tédio? O tédio é assim, eu tô sem motivação para fazer nada. Não tem nada muito interessante, assim, né? Que me estimule, que me instigue. E desculpa, quantos anos tem sua filha? Hoje ela tem 10, mas ela fala isso. O meu com 6 já ouvi essa palavra aí, você acredita? Eu também. Incrível, né? Ela era pequena quando ela começou a falar isso. E tem a ver justamente com isso, com a gente estar sempre ocupado. Se eu estou sempre ocupado, eu não tenho contato com aquilo que me incomoda, né? Com aquilo, eu não paro para pensar em mim, mesmo as crianças, vamos pensar, tablet, televisão, elas não estão olhando para elas estão recebendo estímulos, né? Então essa percepção de si, esse olhar para si não acontece. E a gente, enquanto pai, a gente pensa que a gente assim, tá entediado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que oferecer para o meu filho, eu tenho que ofertar para o meu filho algo que faça ele se sentir bem. Ou mesmo com a gente. Tô entediado, eu tenho que fazer alguma coisa. Não necessariamente, né? Eu posso usar esse momento de tédio
para criar alguma coisa, para parar para pensar em alguma coisa. Mas não é para criar um produto, é para refletir, para criar hipóteses, né? Para tomar contato com o que eu estou sentindo, para perceber o momento. Lembra, outro dia eu falei para vocês que a gente vive atualmente uma situação de que a gente não experimenta o momento, né? Principalmente as pessoas que são ansiosas. Elas estão sempre vivendo lá na frente, lá na frente. E isso é muito ruim, porque as pessoas não têm essa possibilidade de aproveitar aquilo que elas estão vivendo. E pensa o seguinte, não sei, já deve ter acontecido com vocês, de vocês estarem em alguma situação em que por alguma razão estavam sem o celular e precisavam esperar ou algo do tipo. Essa situação é muito interessante, porque você começa a observar o que tem ao seu redor. Você começa a viver aquele momento de fato, né? É uma situação de microtédio. Vamos pensar uma fila de banco. É uma situação de microtédio, mas é uma situação em que você está experienciando isso. Você está vivendo essa situação de não ter, aquilo não ser motivador, né? Não é uma coisa estimulante, não é uma coisa que te traz motivação, mas você tem que estar ali, né? E ao mesmo tempo você está aproveitando o que tem ao seu redor. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Já que eu expliquei um, expliquei o outro. Muitas vezes, no nosso momento de ócio, a gente pode experimentar o tédio, tá? E os dois são muito importantes, os dois são muito bons, mas são super rechaçados em nossa sociedade, que é uma sociedade que prioriza a produtividade, prioriza que a gente esteja ativo o tempo todo, tá? E pode falar. Isso que eu ia perguntar. Será que essa sensação, na maioria das vezes, de tédio, que às vezes até assola até na gente mesmo, né? A gente, de repente, se sente meio assim... não é pelo fato das coisas estarem acontecendo com uma velocidade muito rápida, vai acontecendo, e de repente você se vê como se tudo estivesse sendo repetitivo ali? Sim, eu acho, e eu vejo até o inverso também, né? Assim, você está falando assim, a gente acaba fazendo tantas vezes da mesma maneira que aquilo acaba se tornando entediante, né? E é verdade, e aí tem um lado ruim, né? Porque quando eu estou entediado, eu também paro de prestar atenção naquilo que eu estou produzindo, aumenta as chances de erro, aumenta as chances de um acidente, né? Pensa numa estrada muito reta, que você vai dirigindo num retão, né? A chance de você cochilar, a chance de você dispersar é enorme, né? Agora, uma estrada com bastante curva, dificilmente vai acontecer isso, porque você está sendo exigido constantemente. Tá bom, é legal eu ser exigido, é legal meu cérebro ser estimulado, mas meu cérebro precisa descansar também. E é isso que a gente ainda não entendeu, né? Tem um ditado muito antigo que diz assim, cabeça vazia é oficina para o diabo, não é? Tem um ditado que diz isso. Mas esse ditado, ele já vem nessa formatação dessa sociedade capitalista, que você tem que produzir. O tempo todo você tem que estar com a cabeça ocupada, você tem que estar aprendendo, você tem que estar oferecendo algo. Gente, e nem sempre é assim. Muitas vezes é quando eu paro que eu acho uma solução. Muitas vezes é quando eu paro que eu resolvo um problema, né? Será que por toda essa cobrança de produtividade, de não ficar com a cabeça vazia, é que nós estamos vendo o tempo passar em um estalar de dedos? Com certeza. Porque falta esse tempo, né? Presta atenção, quando a gente para, quando a gente tem algo que não é motivador, quando a gente tem algo que não é estimulante, o tempo passa num outro ritmo, né? Passa mais devagar. Agora, quando a gente está acelerado, porque a gente tem prazos para cumprir, tem metas, né, que a gente tem que atingir, é diferente. E você tem a possibilidade também de observar mais, né, o que está acontecendo ao seu redor, né, na atitude das pessoas. Sim. Isso é interessante, né? Você já parou para pensar, de repente você vê uma situação, você começa a analisar, ela fala, poxa, será que eu acho dessa forma também? Exatamente. Né? Então, é uma chance de você até parar para refletir sobre si. É por isso que às vezes incomoda, né? A gente não está muito acostumado a pensar sobre a gente está acostumado a agir, fazer. E aí, esse momento traz essa possibilidade. E assim, as profissões mais criativas, elas acabam valorizando muito essa questão do ócio, né? Tem até um livro que chama O Ócio Criativo, porque é importante, né? Eu não vou lembrar o autor tem um outro que chama Sociedade do Cansaço, que é o momento que a gente está vivendo, né? É esse momento do produz, e o que você faz da meia-noite às 6? Dorme. Né? Vendo. Produz. Exatamente. Vendo. E o pior, da meia-noite às 6 que você dorme,
você está descansando, você não está ocupando o seu tempo com você. E muitas das pessoas não conseguem nem descansar, né? A cabeça não consegue desligar porque ela tá pensando no que ela vai poder fazer no dia seguinte. Exatamente. E ela não teve o tempo ocioso, que é o tempo de desacelerar, né? O tempo de desligar que a gente precisa. Então, a mensagem de hoje é, né, para a gente repensar o nosso estilo de vida, entender que o ócio e o tédio são importantes e para a gente também repensar o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Né? Essas agendas lotadas de que vai para o futebol, para natação, vai para aula de inglês. Gente, calma, né? Será que tanto estímulo é tão benéfico assim? Será que nessa agenda a gente não precisa criar um tempo para essa criança ficar de fato entediada e criar algo, né? Porque é nesse tédio que a criança vai enxergar o bichinho andando na parede, é nesse tédio que a criança vai inventar uma brincadeira para ela. Né? E também nesse tempo que ela pode se redescobrir, né? De repente ver o que ela quer, né? De interessante para a vida dela. Exatamente, é isso. Né? E que ela vai aprender a lidar com as próprias emoções. Quer dizer, eu vou tomar contato com aquilo que eu estou sentindo e eu vou tentar entender, eu vou dar significado para tudo aquilo que eu estou vivendo. E também tem aquele porém, principalmente com as crianças, né? Eu não me recordo onde eu estava nos últimos dias, que eu ouvia as pessoas comentando: quando eu estou em casa eu aproveito o máximo com os meus filhos para brincar, não sei o que, tal. Daí a outra pessoa falou: quando eu estou em casa eu tento dar atenção, só que quando eu vejo que eles querem cobrar muito para brincar, para fazer algo, eu dou o celular na mão dele. Lá. Ou seja, né, de novo, eu tô tirando essa criança eu tô tirando ela do foco de si mesma, do foco da relação com o outro, né? E assim, a gente também não tem que oferecer o tempo todo algo que dê satisfação e bem-estar. A criança também tem que procurar isso, ela tem que aprender que ela é capaz de oferecer isso para si mesma, né? Ela é capaz de ofertar isso. Acho que era isso, gente, a mensagem de hoje. Então tá dito. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, gente. Bom dia pra vocês. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Na semana que você vai vir, vai ser pós o aniversário. Tomara que ele traga um bolo pra você, tá bom? Aniversário de quem? Tem 2 pessoas que fazem aniversário aqui. As 2 você não conhece, tá? Eu não conheço. O senhor Gia Bordini, o senhor Marquinhos Graziani. Como a situação não tá muito confortável... O Rogério também é esse mês? O Rogério também. Mas o Rogério, eu acho que é agora, antes. A Yasmin foi semana passada. O meu é 23 e já é 24. A gente faz. Então, como nós fazemos praticamente juntos, nós vamos, e a situação financeira não está confortável, nós vamos tentar rachar aí o que estão tentando cobrar da gente aí. Carol, um abraço. Outro pra vocês.